Caião, o cara escreve assim: boa noite, Caio. Eu fiz uma tradução rasa. Ele fez uma tradução rasa. De 1 aos Coríntios 1 até 27. Diretamente. Não, ele coloca de 1 aos Coríntios 1, mas ele está falando 1 aos Coríntios 1, agora que eu percebi. Ele coloca só 1 aos Coríntios 1 e o verso 27, 2,27. 1,27. 1,27, fechou. 1 aos Coríntios 1. Eu, apesar de velho, já está esquecendo, mas eu sei de cor. Agora, o verso 27 é que eu tenho que... Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Isso. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. É o discurso do Malafaia, lá do lado do Bolsonaro, você lembra? Aquela história? O Malafaia que ele disse lá. Que o Bolsonaro falou lá no... Ele chamou o Bolsonaro de louco no curso. No Silas chamou o Bolsonaro de que Deus escolheu. Foi... ele usou esse verso aqui. Se fosse um Einstein, estava tudo certo, né? Porque continua a ser as coisas loucas do mundo do mesmo jeito. Agora, o Bolsonaro é louco com louco. Mas aqui ele fala Pelo assim, contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios do mundo. Escolheu as coisas fracas do mundo para quererem acabar com a democracia da terra e envergonhar a quem? No caso aqui do nosso amigo, que foi para quem o Silas Malafaia falou, é o oposto do que Paulo está dizendo. Então, escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes e escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E aí? Aí ele vai... Esse negócio do Malafaia, do Bolsonaro aqui, quem está falando sou eu. Ele nem passou disso. Eu pensei que era um rapaz. Ele não falou nada disso. Não, foi que quando eu li o verso aqui, eu lembrei e citei. Mas vamos lá. Aí eu falo assim, fiz uma tradução rasa de 1 aos Coríntios 1, verso 27, diretamente do grego, hebraico e latim. E notei diferenças dramáticas, Caifás. Aí ele pergunta, isso faria parte do, aspas, evangelho corrompido, Caio? Não, meu filho, isso faz parte de uma pessoa que vai querer ler 1 aos Coríntios em hebraico, que já é uma tradução. Olha só quantas traduções, e depois ainda vem a superficialidade introdutória do tradutor. Aí, isso aí foi falado por Paulo em grego, escrito em grego. Muito provavelmente, por Paulo. O original é grego. É grego. Né? Paulo escrevendo aos Coríntios. Portanto, ele está falando grego com os gregos. Para gregos. Né? Aí, a tradução disso aí para o hebraico já é uma tradução. A tradução disso aí do grego para o latim já é outra tradução. A tradução disso aí por ele para o português. Ele diz que do grego para o português, do grego para o latim, do grego para o hebraico. E as diferenças são enormes. Ele, ao invés de dizer isso, que é como dizer, não podemos ter voto sem cédula impressa, porque é corrupção, e não apresenta as provas dos achados díspares, contundentes. Tem que mostrar a escritura que você criou, não é? Porque, olha, meu filho, eu estou lendo e estudando esses textos todos há muitos anos. E não é lendo em português, é também
lendo os léxicos, lendo as interpretações dos melhores exegetas, lendo as interpretações dos melhores hermeneutas. Há quase 50 anos eu vim fazendo isso e não paro de ouvir novas formas de tentarem interpretar. E cada vez mais eu fico absolutamente certo de que o que você está dizendo, meu filho, é uma aberração, a menos que você, de fato, não conheça quase nada, tenha feito tradução de Google, do hebraico, do grego, do latim, comparado tudo com as suas traduções em português. Porque, no fim de tudo, a única coisa que está dita aqui é a única coisa que está dita aqui. Que a revelação de Deus é superior a tudo aquilo que nós chamamos de entendimento, de sabedoria ou de filosofia, que é o amor pela ciência, pela sabedoria, filosofia, amizade da sabedoria. Tudo aquilo que os homens, no seu melhor esforço, chamam de compreensão, de entendimento, das suas mais sofisticadas metafísicas, ou físicas, ou astrofísicas, de qualquer que seja a natureza, tamanho, dimensão ou proporção, qualquer que seja a natureza conclusiva, o melhor da construção humana, nossa melhor expressão, a ejaculação do nosso melhor sêmen mental produz loucura ainda, porque ela brota e eclode do pressuposto de que nós somos capazes de sermos a medida de todas as coisas para nós mesmos. É isso que se está dizendo. E quem crê que o homem pode ser a medida de todas as coisas para o próprio homem, quem diz que está surgindo um novo líder lá no pé da mangueira e que todo mundo vai se orientar por ele, e que não seja o Filho do Homem que ressuscitou de entre os mortos, cujo mandamento é amor e cuja prática religiosa é dar-se, doar-se, ter olhos e coração para o próximo e tratar o próximo como gosta de ser tratado, e ponto final. Se não é assim, se Deus não é assim, não é Deus. O que ele está aqui dizendo é tudo que nós, o melhor do amor pela sabedoria, da filosofia, que é fraternidade com saber, amizade com saber, mas se não parte do pressuposto dessa nossa finitude, é loucura. Por isso é que o livro filosófico mais sábio que existe, sinceramente, é o livro do Eclesiastes, que começa dizendo, olha, não dá para saber, a busca do saber é loucura, pensar que soube é loucura, achar que compreendeu é vaidade, achar que venceu a vaidade é vaidade mais vaidosamente ainda praticada. Não enxergar o fato de que ninguém tem controle sobre nada e que o poder de hoje pode ser a nossa própria miséria de amanhã. Se você não reconhecer que a existência é ambivalente, polivalente, e que você vai ter que viver no absurdo, sem explicação, para uma quantidade enorme de realidades que açoitarão você perversamente e doloridamente, se você não aceitar a incompreensibilidade, a inesgotabilidade dos sustos da história e da existência. Você é louco. O sábio é quem não carrega essa presunção. É quem dá razão a Deus. É por isso que
Paulo diz pelo contrário. Olha só, verso 26, Paulo falando aos Coríntios, uma cidade na qual eu já estive muitas vezes. Quando eu leio aqui, eu me sinto transportado para lá. Reparai, pois, e aí ele evoca a fraqueza de Deus, porque a loucura de Deus, verso 25, é mais sábia do que a loucura dos homens. Você traduziu isso aqui também? E a fraqueza de Deus, que é manifestada em Cristo, que se esvaziou de Deus e se tornou homem, é mais forte do que os homens, porque ressuscitou de entre os mortos. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. De onde vocês estão vindo, quem são vocês? Não surtem. Não surtem. Nem se iludam, pensando que vocês são grande coisa. Como alguém já disse aqui para nós, eu sou a Constituição. Não se iludam, vocês não são nada. Reparai, pois, por causa desse pressuposto, por saberem de quem são vocês, entendam qual é a vocação de cada um. Deus quer se manifestar em vocês confundindo o mundo, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, segundo os diplomas, segundo as valorações humanas. Nem foram chamados muitos poderosos, políticos, gente majestosa, nem realezas, nem dominadores, nem tiranos, tirano nenhum, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, de realezas, de pedigree. Não. Onde foi que você tropeçou? Em que parte da tradução? É que dizer, eu fiz a exegese superficial de 1 aos Coríntios 1, 27, no grego, no hebraico e no latim. E encontrei coisas horrendas de contradição. Eu não me admiro nada. Você diz que é superficial e você vai para línguas não originais e você vai ainda com a presunção de pensar que na sua superficialidade, num único verso, você concluiu algo, sem contexto antecedente, sem contexto imediato. Esse é o princípio basilar. Antes de qualquer coisa, eu tenho que ver a quem se está falando, quando se falou, como se está falando. Em razão do que se está falando. Não é o que a letra diz, é o que os contextos, é o que a amplitude do falar comunica. É a totalidade da comunicação que te diz o que cada coisa é. Isso é básico. Então, meus irmãos, reparai na vossa vocação. Visto que não foram chamados muitos sábios, nada disso. Pelo contrário, ele escolheu as coisas loucas do mundo. Paulo, dizendo que viu a Cristo na porta de Damasco. Pedro, com aquela história de Jesus que anda sobre as águas, que ressuscitou dos mortos, e que ele estava lá. Ele chama essa gente desprezada, uma mulher de quem se expulsou 7 demônios para ser testemunha da ressurreição, para envergonhar sábios, religiosos, teólogos, o sinédrio. Ele escolheu as coisas fracas do mundo. Olha aqueles galileus, olha essa gente simples que agora falam as grandezas de Deus para envergonhar as fortes, as presunçosas. E ele escolheu as coisas humildes, da manjedoura, de José, de Maria, do Evangelho.
Por que você não entendeu, meu filho? E as coisas desprezadas de quem se vira o rosto, a cara, porque não se quer dar espaço para quem chegue com uma bondade que a gente não quer alcançar e nem deseja viver, nem assistir que se viva. Deus escolheu aqueles que não são considerados coisa nenhuma, para que, através desses, do nada, voltando ao princípio de tudo, bara é o verbo hebraico usado no Gênesis, criou do nada, tirou do nada. É outra vez Deus começando essa nova humanidade a partir das coisas que não são, a partir do nada, a partir de mim. Não podia ser nada mais nada, sendo eu. Eu, antes de vir para cá, hoje vim andando aqui no corredor escuro da varanda do segundo andar da nossa casa, olhando ali para fora, para o jardim, e dizendo, meu Deus, mais um dia eu estou indo me assentar ali para anunciar a loucura do Evangelho de Cristo Jesus, que ressuscitou de entre os mortos, que traz perdão aos pecados, numa era em que o indivíduo mata o pai ou a mãe, mata o filho, mata uma criança, mata a esposa, estupra filho, onde ninguém sente mais que pecou. O cara mente, rouba na vacina, rouba na morte, rouba no atendimento, rouba no oxigênio, roubam no sangue, roubam em tudo, em qualquer que seja o banco, eles roubam, até no sêmen eles roubam. Na gestação in vitro, eles roubam, e todo mundo continua alegre, feliz. Ninguém é pecador, ninguém está devendo nada a Deus. Sou um homem de bem, mesmo odiando, querendo a morte dos outros, comprando arma para dar tiro na cara. Sou um homem de bem, aleluia. Não. Você não tem nada a ver com essas pessoas aqui. Eventualmente, você não tem essa vocação, você não é assim porque você não conhece nem a vocação dos que são chamados para viverem como filhos de Deus no mundo. E aí, Paulo diz, Deus escolheu as coisas humildes, e eu dizia, eu vinha daqui, de lá para cá, dizendo, vou sentar ali e vou pregar que ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir. Eles estão anestesiados. Se eu fosse para lá e desse saltos e fizesse manobras e gritasse e dissesse uma quantidade enorme de palavras eloquentes que não quisessem dizer nada, e afirmasse uma quantidade imensa de curas acontecendo enquanto eu estivesse falando, e eu fosse inventando os curados que estavam se curando nos lugares, tirando tudo das projeções e construções da fertilidade dos meus pensamentos e fazendo narrativas, haveria milhares de pessoas dizendo, sou eu, estou sendo curado. Mas se eu for e eu pregar o evangelho da graça, convidar ao arrependimento, chamar para a transformação, para fazerem parte desses que têm a vocação dos humildes, dos simples,
dos mansos, dos pacificadores, daqueles que aguentam a rejeição e não ficam amargurados, mas continuam indo adiante, se regozijando no chamado eterno, do qual são possuídos e para cuja vocação foram criados, para passarem neste mundo desse jeito. Ninguém quer mais isto. E aí o meu coração explodiu com aquela voz dizendo: para de pensar assim. O Espírito é meu, a palavra é minha na tua boca. Anuncia até o fim. Porque essas palavras não morrerão, nem agora, nem em outras gerações. E aqui eu estou com a alegria de dizer a Ele nesse tempo e dizer em nome dEle nesse tempo e nessa hora, outra vez, o Evangelho como um ser fraco, sem poder nenhum, sem dinheiro, sem recurso, sem conta, sem poupança, sem economia, sem mídia. Estou aqui sem dinheiro para divulgar. Vem quem vai se convertendo e tendo coragem de convidar outros. Tem uns que nem coragem têm, porque têm medo de serem julgados ao dizerem que me ouvem e aprendem comigo. Mas não faz mal, eu vou continuar aqui. Eu não estou fazendo contabilidade. Deus não me chamou para ser contador. Ele me chamou para ser um proclamador da palavra que me põe de pé todo dia. A palavra da fé, a palavra dessa certeza inabalável de que passará o céu e a terra. Porém, essas palavras não hão de passar. Você crê nisso? É assim que eu vivo e é assim que eu viverei, na graça de Deus. E eu já extrapolei o tempo, Braulio.